como que se dá, né, a concessão de benefício. Então, via de regra, para aqueles afastamentos que são superiores a 15 dias, o empregado ele é encaminhado pela empresa para o INSS, para comparecer a uma perícia médica para fins de concessão de benefício. Esse afastamento é feito, esse encaminhamento é feito pela empresa de duas formas. Ou ele vai ser encaminhado acompanhado de uma comunicação de acidente de trabalho, de uma CAT, ou sem a comunicação de acidente de trabalho, quando a empresa entender que aquele afastamento não tem nenhuma natureza relacionada com a atividade desempenhada pelo empregado. Esse empregado vai comparecer lá numa perícia médica do INSS para que o perito faça análise da documentação, para, num primeiro momento, avaliar se existe de fato a incapacidade para o trabalho, que é a primeira análise que ele vai fazer, se aquela incapacidade é temporária ou permanente, para fins de aplicação do correto benefício, e para o estabelecimento da espécie de benefício. Então, a gente está muito acostumado a tratar pelo código, né? Por quê? Quando a gente está falando do auxílio, por exemplo, né, do auxílio por incapacidade temporária, no INSS ele recebe um código, que pode ser o B31 ou B91. Ele vai ser B31 quando o perito do INSS entender que não existe relação com o trabalho. E ele vai ser B91 quando das duas umas, ou quando a empresa encaminhar o empregado com a CAT, porque aí já existe uma presunção de que aquela doença, de que aquele acidente tem relação com o trabalho, ou quando o próprio perito médico do INSS, por uma outorga legal, estabelecer o nexo técnico. Então, o perito do INSS pode, mesmo nas hipóteses em que a empresa entende que não existe nenhuma relação da patologia com o trabalho, estabelecer o nexo técnico para conceder o benefício dentro da espécie acidentária. Então, lá na própria Lei 8.213, que é aquela lei que trata de benefício, a gente tem a previsão, por exemplo, do nexo técnico epidemiológico previdenciário, o NTEP. Né, que ele é caracterizado quando houver associação, né, estatística entre a atividade econômica desempenhada pela empresa, ou seja, o perito vai olhar lá qual que é o KNAI da empresa, em que o trabalhador está exercendo as suas atividades, e com a doença ou lesão, tal qual ela está classificada lá no CID. Tudo isso está disposto numa lista, que é a lista C, que está lá no decreto 3048, que é o decreto que regulamenta essa lei 8.213, onde o perito do INSS ele vai pegar basicamente o KNAI da empresa, ele vai olhar o CID de afastamento e vai verificar, cruzando essas informações, se pela epidemiologia, ou seja, se pela recorrência de afastamentos cadastrados lá no INSS, se ele deve fazer a vinculação. Então, não é incomum que o empregado saia da empresa com um afastamento sem a CAT, com um CID de afastamento X, chega lá no INSS, das duas uma, ou o próprio perito pega esse CID de afastamento e já faz a vinculação, ou ele mesmo entende que o CID não é aquele, é um outro CID de afastamento e faz o estabelecimento desse nexo. E aí a empresa recebe a informação de que aquele benefício não foi concedido na modalidade B31, mas ele foi concedido na modalidade B91 pelo estabelecimento de nexo. Tá? Isso está previsto lá no artigo 21A da Lei 8.213, que diz que a perícia médica do INSS vai considerar caracterizada a natureza acidentária quando constatar essas situações. É importante dizer, né, que quando é feita essa caracterização do nexo técnico epidemiológico pelo perito do INSS, é aberto automaticamente o prazo para que a empresa apresente a sua contestação, né? Porque a empresa pode apresentar argumentos médicos e jurídicos que afastem, né, a aplicação, mesmo quando existe essa convergência entre o CID de afastamento e o KNAI da empresa. Então, é aberta essa oportunidade. O prazo, no caso do NTEP, é um prazo de 15 dias, é uma defesa que é apresentada na própria agência que concedeu o benefício, né? E dessa decisão cabe recurso para o Conselho Regional de Recursos da Previdência no prazo de 30 dias da decisão de primeira instância. Existe ainda outro nexo, que é o nexo técnico por doença equiparada,
a acidente de trabalho, ou como chamado mais de nexo técnico individual. Esse nexo decorre de acidente de trabalho típico ou de trajeto. Então, nesses casos, o perito também pode fazer, né, no ato da perícia, o enquadramento. Então, acidente de trabalho típico, então, do relato do empregado de como se deu, né, o fato gerador daquela doença ou daquele acidente que gerou a incapacidade para o trabalho, o perito entender, né, que, na verdade, não, esse é um acidente de trabalho típico, a empresa deveria ter emitido a caixa, então, portanto, vamos estabelecer o nexo individual, ou do relato se tem a convicção de que se tratava, na verdade, ali de um acidente de trajeto, e por isso também se estabelece o nexo, e ainda as doenças equiparadas a acidente de trabalho, que é o agravo, né, decorrente das condições especiais em que o trabalho é realizado e que não esteja ali previsto na lista A e B do decreto 3048. Então, o perito ele vai sempre olhar lá para esse decreto 3048, agora não mais para aquela lista C, mas para as listas A e B, para fins de configuração desse nexo técnico individual. Da mesma forma que no caso do NTEP, do Nexo Técnico Epidemiológico, também é aberto para a empresa a oportunidade de se defender. Só que, diferentemente do que acontece na situação anterior, aqui já é aberto prazo direto para um recurso para o Conselho Regional de Recursos da Previdência em 30 dias pelo empregador, demonstrando que, no caso concreto, existem ali situações excepcionais que não devem considerar a aplicação desse tipo de nexo. O terceiro e último tipo de nexo que existe também previsto no nosso ordenamento jurídico é o nexo técnico profissional, né, que é o nexo estabelecido, também caracterizado quando a relação entre a exposição do trabalhador a fatores de riscos previstos no nosso ordenamento jurídico, mais específico naquelas listas A e B do anexo 2 do decreto 3048 que eu fiz menção. Então, o perito ele vai fazer lá no ato da perícia uma verificação. Ele vai olhar lá a lista C, se é possível estabelecer o nexo técnico epidemiológico. Depois ele vai olhar essas listas A e B do anexo 2 para verificar se a forma como é exercido o trabalho desse empregado é capaz de gerar a vinculação com o trabalho.